E para dar início ao nosso congresso, nós recebemos Henrique Caetano Mingorance Bacim, que é acadêmico do 5º ano de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, que vai falar sobre a saúde mental do estudante de medicina. Henrique, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Vai ser uma honra receber a sua palestra nesse evento. Eu tive a oportunidade de assisti-la no Congresso Brasileiro de Educação Médica, achei fantástico. Muito obrigado, viu? Flávio, eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom poder discutir a saúde mental do estudante, sendo que é a minha realidade. Então, não é meu objeto de estudo, é o que eu vivo e, na verdade, é mais um bate-papo para a gente conversar sobre esse assunto complexo que é a saúde mental. Henrique, eu tenho acompanhado, eu sou professor do curso de medicina já há 10 anos, e eu tenho acompanhado nos últimos anos um aumento muito grande de depressão, não só aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, mas uma realidade geral, né, de todas as faculdades e universidades do país. E isso, para muitas universidades, para muitas instituições de ensino, ainda é um tabu, né? Eles não gostam de tocar muito nesse tema, mas é um assunto premente, é um assunto que tem que ser falado urgente, porque a situação não tá legal, tá assustadora. Eu venho acompanhando uma incidência muito grande nos últimos anos. Henrique, o que está acontecendo com a saúde mental do estudante de medicina? Falar de saúde mental do estudante não é fácil, né? Assim como a questão é complexa, as respostas são complexas. Então, não basta a gente achar que mudando pequenas coisas a gente vai fazer com que a saúde mental do estudante de fato melhore. A gente precisa de mudanças radicais em muitas questões da educação médica, questões da saúde, as questões da nossa sociedade. Então, a gente precisa se organizar e começar a debater esse assunto. E debater esse assunto com profundidade, que é uma coisa que a gente vê que não está acontecendo. Eu recebi o convite do Flávio para falar sobre saúde mental do estudante de medicina, e é uma questão complexa, porque eu não tenho muita saúde mental. Mas eu comecei a estudar essa questão da saúde mental porque eu percebi que o próprio curso, ele adoece muita gente. Quando a gente fala da medicina, existe uma certa idealização do que é a medicina, né? E aí eu gosto de trazer essa imagem para a gente debater como que a medicina ela é bonita, né? A paisagem ela nos convida, você fica olhando, você fala, a medicina ela é encantadora, ela tem grandes novidades, ela tem grandes mudanças, mas a gente não percebe que o estudante está se afogando. Então, diante dessa medicina super bonita que a gente vai ver no congresso, com diversas inovações e tudo mais, a gente ainda tem uma questão do adoecimento do estudante. E não é uma questão de uma escola médica, não é uma questão de escolas privadas, escolas públicas, os estudantes de medicina estão adoecidos. Então, a gente tem um estudo que foi publicado em 2017 pelo Pacheco, que mostra que 1/3 dos nossos estudantes tem depressão, ansiedade, alcoolismo, e metade dos nossos estudantes tem estresse e má qualidade de sono. Então, os estudantes eles estão adoecidos em todo o Brasil. E não é só no Brasil. Então, os estudantes eles estão adoecidos em todo o mundo. Eu trouxe um estudo que mostra que 1 em cada 7 estudantes do Reino Unido já pensou em se matar, e eles estão adoecidos após se formar. Então, a taxa de suicídio entre médicos é de 3 a 5 vezes maior do que na população em geral. Então, a gente está falando de uma população que se mata em todo o mundo e que se mata após se formar. Então, a ideia de que depois que a gente vai se formar, nossa saúde mental vai ser ótima, não é muito real, porque a gente percebe que a taxa de suicídio nos médicos é muito alta. Um estudo mostrou recentemente que na população de médicos do estado de São Paulo, o suicídio entra como segunda causa de morte depois de acidentes automobilísticos. Então, a gente tem que pensar, são pessoas que dão plantão em muitos lugares, então
pós-plantão, depois de 24 horas dando plantão, pega um carro, então é uma população que está muito fácil de se acidentar, mas além disso, é uma população que está muito triste, que está sofrendo muito. E aí, a gente precisa debater essa questão que é tão complexa. Então, se os estudantes se matam em todo o Brasil, em todo o mundo, e, acima de tudo, se matam depois que se formam, existe um problema que é complexo. E todos os problemas complexos, qualquer resposta que seja simples, ela é muito limitadora. Então, a gente tem algumas soluções que são sempre apontadas. Então, o estudante tem que administrar o tempo, vamos dar oficinas de administração de tempo, o estudante precisa fazer atividade física, o estudante tem que estar na atlética, tem que fazer atividade física, tem que se exercitar, e o estudante tem que ter acompanhamento psicológico. Então, são normalmente as soluções apontadas. Só que o que acontece? A saúde mental, ela acaba sendo negligenciada e colocada como mudança individual do estudante. Então, a gente tem que pensar, quando a gente coloca, porque você tem que administrar o seu tempo, porque você tem que fazer atividade física, porque você tem que fazer um acompanhamento psicológico, a gente tem que debater muitas questões, que temos horário para fazer essas atividades? A gente vai administrar o tempo em que carga horária? Porque a carga horária que a gente tem nas faculdades de medicina são extremamente gigantescas e sobrecarregadoras. Então, a gente precisa debater isso de uma forma um pouco mais complexa. E aí eu gostaria de trazer uma visão que quando no meio a gente tem um estudante doente, a gente tem acima dele uma educação médica doente, uma saúde doente e uma sociedade doente. Então, qualquer resposta muito simples, a gente tem que desconfiar. Porque se esse problema é tão complexo em todo mundo, existe um porquê. E esse porquê, ele se dá em várias esferas. Então, a mudança, ela não vai acontecer só com um grupo de apoio, ela não vai acontecer só com a criação de acompanhamentos psicopedagógicos, grupos de acompanhamento psicopedagógico. Ela se dá no processo de mudança de toda essa esfera adoecedora. Então, não que isso não seja importante, não que o atendimento psicológico não seja importante, atividade física não seja importante, mas ela está numa esfera muito mais complexa, que é a graduação de medicina, e ser profissional de medicina aqui no país. Estamos falando de um estudante doente. E aí o estudante, ele tem várias questões individuais. Então, o término de um namoro faz mal, você brigar com seus pais faz mal. Então, tudo isso adoece o estudante, como qualquer outro indivíduo. E a gente vive numa sociedade adoecedora. Então, enquanto muitos médicos chegam em casa e tomam uma dose de conhaque para relaxar, a população pobre toma a cachaça. Então, as pessoas não estão aguentando a sua rotina. A gente está vivendo num processo de adoecimento e a gente vê a depressão como principal doença do século XXI e tudo mais. Então, esse estudante, ele está nessa sociedade e ele tem questões particulares que a gente precisa debater. A primeira é a questão do vestibular. E aí, eu fiz vestibular e fiz num cursinho de São Paulo, que eu brinco que é um sistema fascista de ensino. Porque você entra num sistema de alta competição. Então, existe uma hierarquização por turma, existe uma cobrança e uma competição gigantesca, extremamente acirrada, e aí a falsa noção de quem entra é porque merece. Então, o processo de vestibular já adoece o estudante de medicina. Então, o estudante de medicina ele já entra na faculdade muito pior do que muitos estudantes. Depois de fazer 5, 6 anos de cursinho, ele está extremamente cansado. E ele não vê a hora de entrar no curso de medicina que ele tanto sonhou. E aí a gente tem que debater isso. A quebra de expectativa. Ninguém conversa com a gente que a medicina não é tão bonita como a gente vê. Então, a gente idealiza uma medicina, a gente idealiza um curso do cuidado, e quando a gente entra, a prática está muito distante do que a gente imaginou. E isso acontece, acredito que com a maioria dos estudantes de medicina. A gente não sabe o que esperar. E quando a gente entra no curso, existe uma alta quebra de expectativa. E aí a gente tem que falar sobre metodologia. A gente está acostumado com aluno de cursinho,
que acaba tendo aula das 7 da manhã às 5 da tarde, o professor chega com o conteúdo mastigado. E vai chegar e vai falar, olha, vocês têm que saber isso, isso, isso. E aí ele entra no ensino superior, na faculdade de medicina, o professor senta e fala assim, eu vou ler minha tese, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, e no final vocês vão tirar dúvidas. Ou seja, existe uma mudança radical de metodologia. E quando a gente fala da mudança da metodologia tradicional para ativa, é uma mudança ainda mais drástica. Porque a gente está falando de um aluno que sempre teve acesso ao conhecimento de uma forma muito fácil, muito acessível e um conhecimento mastigado. E aí, a gente entra num sistema em que ele tem que ser agente da sua própria educação. Só que esse agente da própria educação, ele acaba sobrecarregando o próprio estudante. E existe uma terceirização da educação para ele. Então, se ele não aprende, é porque ele não está se esforçando o suficiente. E não porque existe uma metodologia que não é adequada, ou existe uma forma de aprendizado que não é debatida e construída coletivamente. E aí, além de tudo isso, dessa mudança do cenário, de você entrar no ambiente acadêmico, você tem que lidar com a finitude do homem. Então, algo que a gente nunca aprendeu, a gente nunca debateu, que é a morte. A gente vive numa sociedade que não debate isso, que não trata isso como natural no Ocidente. E aí a gente tem essa mudança de paradigma que eu, de uma pessoa que não tive contato com a morte, ou que tive contato com a morte de uma forma distante, agora tenho que lidar com ela de uma forma diária. Então, ninguém pergunta pra gente, quando o nosso paciente da visita domiciliar morreu, como que a gente se sente. Ninguém debate com a gente que a morte é um processo natural. E quando se debate muito pouco. Então, onde estão os cursos de antropologia, de sociologia, de psicologia dentro da carga horária da medicina, né? Para debater esses assuntos que são tão complexos. E aí, além dessas questões individuais, a gente entra na educação médica. A gente tem uma educação médica doente. E eu gosto de trazer essa imagem porque a medicina ela se perdeu na sua humanidade. A gente fala muito sobre a humanização na medicina, mas a gente está falando de uma medicina extremamente biologicista. A gente não está abrindo espaço dentro das nossas cargas horárias para debater sociologia, antropologia. E quando a gente fala de educação médica, a gente costuma separar saúde mental de permanência estudantil, só que a gente está falando da mesma estrutura. Então, o estudante que está adoecido por conta do currículo, ele também está adoecido porque no fim do mês ele não consegue pagar a comida dele. Ele está adoecido porque ele não tem recurso para ir até o hospital, ele não tem transporte. Então, a gente, quando entra na faculdade de medicina, o pobre que entra não consegue se manter. Então, isso é muito cruel, porque a gente tem que falar não só sobre acesso, sobre entrar na universidade, que é um assunto extremamente importante. A gente precisa de uma universidade que esteja pintada de povo. A medicina é extremamente branca, ela é extremamente elitizada. E a gente tem isso nas faculdades públicas também, isso não é uma realidade só das privadas. E a faculdade pública ela passa por um processo ainda bem mais cruel, que é o processo de precarização, de subfinanciamento. Então, a gente está falando de uma falta de infraestrutura básica. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu estava no laboratório de anatomia, e era meu sonho conhecer um laboratório de anatomia. E quando eu cheguei perto do cadáver, o professor virou e falou assim, isso aqui é uma artéria, não dá para ver, mas dá para sentir. Então, é uma falta de infraestrutura básica, assim. Eu lembro que foi muito decepcionante, porque quando a gente pensa na medicina, a gente pensa naqueles laboratórios, de você conseguir reconhecer uma peça anatômica. E não foi uma realidade, não é uma realidade em muitas escolas públicas. Então, isso se dá na escola privada também. Então, do mesmo jeito que nas escolas públicas a gente tem esse processo de sucateamento, nas escolas privadas a gente tem inúmeras faculdades que estão superlotando seus laboratórios, que não têm infraestrutura para receber seus estudantes, mas que por conta do lucro, por conta de ter mais vagas e conseguir produzir mais mercado, ele vai colocar quantos estudantes forem necessários. Então, a gente está falando de uma alta competitividade que vem do cursinho, mas que não para do cursinho.
Então, eu lembro quando, no primeiro mês da faculdade, eu estava no primeiro ano, e um professor entrou para falar sobre residência médica. E eu lembro que ele foi passando nos slides tudo que a gente tinha que fazer checklist. Então, falar duas línguas, ter iniciação científica, ser monitor. Ele começou a listar tudo que a gente precisava ao longo da graduação, fazer checklist para conseguir ter uma boa residência. E ele brincou, ele falou assim, se vocês acham que a pior prova de vocês foi o vestibular, é porque vocês não fizeram a residência. E, de fato, a gente está falando de uma medicina que é extremamente elitizada, e é uma medicina que está aumentando horrores a quantidade de candidatos, e a residência continua com as mesmas vagas. Então, a residência está cada vez mais concorrida. E aí a gente tem que falar sobre acesso. Quem tem acesso para fazer medicurso, para fazer medicel? São os estudantes que têm R$ 1.500 para pagar por mês. E essa não é a realidade da maioria dos estudantes. Então, essa autocompetitividade, ela permanece durante todo o curso. Você sempre vai querer ser melhor do que o outro. E a medicina, ela traz muito isso, da autovalorização do individual. O coletivo, ele não é colocado. Então, nessa autocompetitividade, a gente tem um currículo extremamente biológico. Então, é um currículo que não vai debater antropologia, não vai debater sociologia, não vai debater o porquê que as pessoas adoecem. A gente vai estudar doenças, mas entender o processo de adoecimento delas, como que a sociedade adoece elas, a gente não estuda. E a gente tem as avaliações. Então, as avaliações são muito complexas, porque a gente entra num grau de subjetividade, muitas vezes, do docente. A gente entra num adoecimento constante. Então, e aí as avaliações, elas vêm de duas formas. A gente tem o currículo médico na metodologia ativa e na metodologia tradicional. E o que eu gostaria de trazer é que não existe nenhum método que vai trazer uma saúde mental melhor. E aí o misto, ele acaba pegando o bom e o ruim dos dois lados. Enquanto a gente tem, na metodologia ativa, uma culpabilização do estudante, então esse estudante, ele é obrigado a estudar no sentido de que se ele não aprender, a culpa é dele. Então existe uma terceirização do aprendizado. Então, eu fiz um caso, então cabe a ele procurar o conhecimento. Enquanto esses estudantes, eles veem uma carga horária gigantesca de conhecimentos, livros e mais livros, eles não sabem filtrar o que eles precisam aprender, o pessoal da tradicional não aguenta mais assistir aula, não aguenta mais estar sentado ouvindo a tese de um docente, não aguenta mais assistir aulas que não são atualizadas há 20 anos e que são aulas ruins. Então, a gente tem essa realidade. As avaliações, elas vêm como gosto mais amargo, é aquele gosto final de falar, você precisava ter aprendido, mesmo que ninguém te ensinou isso. E aí, quando a gente fala da educação médica, a gente tem que falar da quantidade de escolas médicas no nosso país. A gente está falando de 342 escolas médicas atualmente, e a gente está falando de um aumento progressivo da quantidade de médicos e da quantidade de vagas para estudantes para graduações de medicina. Então, o Brasil ele não precisa de 342 escolas médicas, certo? Ele é um dos países que tem maior porcentagem de escolas médicas por habitante. E isso não significa que a gente tem bom atendimento da nossa população. Então, a gente está formando muitos médicos, mas muitos médicos não vão estar na rede da atenção básica, não vão estar no SUS, e a gente está formando médicos para cuidar da mesma elite que eles pertencem. Então, famílias ricas cuidando de pessoas ricas. E esse processo, ele é constante, e a gente tem que falar sobre uma saúde. E aí a saúde doente, ela entra num complexo muito maior. Então, o que eu gostaria de trazer é isso. A gente está falando de um estudante que está adoecido, numa educação médica que está adoecida, mas por que essa educação médica está adoecida? Porque o próprio conceito de saúde e a forma com que a saúde está no nosso país, ela é adoecida. Então, a gente está falando de uma saúde doente. E aí, quando a gente fala de saúde doente, a gente está falando de um subfinanciamento do SUS. Então, os nossos estágios, a maioria são em hospitais públicos, e a gente tem que lidar a todo momento com a precarização desses hospitais, com ver gente morrendo, ver gente não tendo acesso ao básico. Então, isso adoece. Se a gente fala que a gente quer estudantes empáticos, que a gente quer estudantes
que se coloquem no lugar, a gente tem que parar de julgar todos aqueles estudantes que vão se emocionar quando vem um paciente não tendo acesso à saúde, quando se revoltam em ver as injustiças. A gente tem que começar a valorizar esses estudantes e não colocar eles como se eles não tivessem resiliência, como se eles não fossem fortes o suficiente para serem médicos. Então, esse intenso adoecimento da nossa população, ele é muito adoecedor. A gente está falando de um país que ainda se morre absurdos por tuberculose. E morre de tuberculose por quê? Porque não se tem saneamento básico. Então, no Rio de Janeiro, a gente vê as contradições um do lado do outro, lugares muito ricos e muito pobres, e pessoas com saneamento e pessoas sem saneamento. E aí o que muda? O Estado é o mesmo. Então, aquele que deveria promover saúde é o mesmo. O que muda é que essas pessoas são pobres. Então, um estudo da Lancet, que foi publicado em 2018, mostra que a pobreza mata mais do que a obesidade, a hipertensão e a diabetes. E ela apresenta esse dado e que mostra que a gente tem que lutar contra a pobreza. E lutar contra a pobreza é lutar por uma nova sociedade. E a gente está falando de uma função médica de manter esse trabalhador na produção, manter esse trabalhador no trabalho. Então, essa charge, ela me provoca muito. Porque qual que é a nossa função enquanto profissionais da saúde? A gente está ali para carimbando apto, dando antibiótico para o paciente que está com pneumonia, para ele voltar a trabalhar. O paciente que está com lesão por esforço repetitivo, a gente dá um anti-inflamatório e retorno em 3 dias. Só que não se muda o cerne, o problema da questão. Ele está com a lesão porque ele está em condições precárias de trabalho. Então, não se muda isso. A gente só aprende uma medicina curativa para voltar essa pessoa à normalidade. Então, na psiquiatria, a gente tem esse padrão de normalidade extremamente forte. E aí, a gente está num sistema em que saúde é mercadoria. E aí, quando saúde é mercadoria, existe um sério problema, porque a saúde é um direito, certo? E é um direito humano. Então, quando você coloca um valor nela, você vai ter pessoas que vão querer lucrar e pessoas que vão ser exploradas para conseguir gerar esse lucro. Então, eu queria trazer a questão do currículo oculto, que é um assunto muito pouco debatido nas nossas escolas médicas, só que o currículo oculto, ele se perpassa na saúde de uma forma geral. Então, o currículo oculto, ele é um conjunto de normas, valores, regras, que são passadas de geração em geração por professores, preceptores, estudantes de medicina, médicos residentes, funcionários, para cima, sob os estudantes de medicina e os residentes. Então, como que isso se dá, né? A gente tem um currículo oculto que faz com que exista uma hierarquização dentro da saúde. Abaixo de todas as pessoas estão os pacientes. E a gente vê isso na estrutura dos nossos hospitais. Os pacientes têm muita pouca voz quando se debate a questão da escolha terapêutica. Os pacientes, eles perdem sua dignidade. Então, eles deixam de ser o seu José, que tem 63 anos, que tem uma história, tem uma filha chamada... Entende? Ele perde todo esse contexto e ele vira o leito 237. Ele vira a hepatomegalia da ala C. Ele vira o caso de dengue. Então, a gente tem esse processo de desumanização do paciente. Mas, sempre que a gente desumaniza alguém, e o Miyakoto, ele falou muito sobre isso recentemente, quando a gente desumaniza alguém numa guerra ou num processo de descredibilizar o outro, a gente também se desumaniza. Então, a gente tem acima desses pacientes os profissionais de saúde. Então, o estudante de medicina, ele é colocado como superior a todos os outros profissionais. Então, como se ele tivesse conhecimentos, e aí a gente vê médico passando exercício físico, médico passando dieta, médicos que não têm esse conhecimento, mas que acabam se colocando acima desses profissionais. Médicos que acreditam que podem fazer uma psicoterapia, podem cuidar da saúde mental sem a especialização para isso. Então, a gente tem os outros profissionais de saúde, e aí, acima deles, o primeiro ano,
acima o segundo, acima o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, essa hierarquia ela é posta. E aí, a desumanização, ela vem a partir do momento que, quando eu entrei na faculdade, o meu apelido que me deram foi HIV, porque eu era o mais magro da turma. Então, eu deixo de ter uma história, eu deixo de ser o Henrique Bacin, que cresceu em Osasco, e me torno o HIV, que está na faculdade de medicina. Então, a desumanização, ela se dá de uma forma dupla. E aí, nessa hierarquia, a gente vê quem de fato sofre, que são os pacientes. Então, os pacientes, eles estão abaixo de tudo isso. Então, o residente, o R3 manda no R2, que manda no R1, e a gente tem que entender que esse currículo oculto, ele tem um porquê de existir. E ele existe para manter as pessoas na devida função, sem questionarem, sem mudarem. Então, eu gosto de trazer essas charges, porque no primeiro ano a gente tem aquilo, hoje vai ter trote. Quando chega no sexto ano, a gente já tem um oba, hoje vai ter trote, agora eu vou primeiro. Então, subimos na escala social. E é muito louco, porque quando a gente se forma, quando a gente vai na faculdade de medicina ver as formaturas, é um discurso de colocar os estudantes, os formados, os médicos, como acima de tudo e de todos. Então, salvadores, profetas, e aí a gente coloca como um fato importante que nós somos trabalhadores. Então, não estamos fazendo caridade. Então, saúde não é caridade, saúde é um direito. E nós somos trabalhadores assim como todos os outros. E nesse contexto, a gente perde essa humanização. Então, eu trouxe um estudo aqui, que foi publicado do Estado de São Paulo, e ele avaliou 1.300 estudantes de medicina, e a gente vê que, dos comentários discriminatórios, 88% dos estudantes diz que já ouviu um comentário machista, 60% LGBTfóbico, por professores e preceptores. Contra negros, contra o SUS, contra classes sociais. Então, esse currículo ele é passado, mesmo que ele não esteja na carga horária. Então, ele não é o currículo formal, ele não está na carga horária do curso, ele não é o informal, que seriam as ligas, seria as extensões, ele é oculto. Então, ele não é visto, mas ele é passado de geração para geração. Então, aquele professor machista que faz o comentário, ele é admirado por ser uma pessoa muito inteligente, por ser um professor bom. E aí, isso é absorvido por esses estudantes. E aí, a gente vê que num sistema que é extremamente racista, então, a gente tem, por exemplo, o caso do hino da USP Ribeirão, que teve recentemente o boom, que publicaram no país inteiro, que eles têm um hino muito horroroso, que é até difícil repetir, mas tem a preta imunda que me vira a bunda e começa a peitar, crioula, enfim. Esses médicos que foram formados pela USP são os mesmos médicos que atendem no estado de São Paulo. O estado que tem maior porcentagem de morte de mulheres negras. Então, a gente está falando de 10 vezes a mais que as mulheres negras morrem no estado de São Paulo, comparada com as mulheres brancas, durante o pré-natal e durante o nascimento. Então, a gente está falando de mulheres, de profissionais que têm a educação estruturada com base no racismo, e que quando vão tratar, por mais que eles não tenham isso tão claro, eles sentem que o negro é um pouco mais forte. E aí, esse estudo que mostrou essa maior prevalência, a principal justificativa foi essa, de que as mulheres negras, elas precisavam de menos anestesia, pela concepção racista que a gente tem no nosso país, de que os negros são mais fortes. Então, a gente tem que falar sobre uma sociedade doente. E aí, falar sobre uma sociedade doente é muito complexo, ainda mais no contexto atual. Eu poderia perder horas falando sobre o quanto essa sociedade é doente, mas eu queria trazer essa imagem. Uma imagem diz mais do que 1.000 palavras, e várias notícias, vários fatos dizem mais do que tudo que eu posso falar aqui. A gente está falando do país onde a tuberculose mata mais do que a AIDS. A gente está falando do país em que 70% dos homicídios são de negros. A gente está falando de um país que mais mata transexuais. Então, 40% dos transexuais no mundo foram mortos no Brasil. A gente está falando do país que tem absurdos de feminicídio, de doenças tropicais que não são estudadas, simplesmente pelo fato
de que não é importante, não gera lucro. Então, as empresas não têm interesse em cuidar de malária, porque quem pega a malária é pobre. Então, a gente usa o mesmo remédio há vários anos por conta disso, porque não existe esse investimento. Então, a gente está falando de um sistema muito cruel. E falar de saúde no contexto atual é falar sobre a morte declarada de milhares de brasileiros. Então, a gente está falando do discurso mais claro. Quando os empresários, e um empresário muito famoso disse que poderiam morrer 5 a 7 mil pessoas, mas a economia não podia parar. A gente está falando de uma perda completa da valorização da vida. Então, as vidas não importam. Para essas pessoas, as vidas não importam. Para o sistema econômico brasileiro, para as empresas, vidas não importam. Vidas são números. E aí a gente está falando de uma sociedade que está completamente doente. Uma sociedade que perdeu completamente qualquer noção de humanidade e que está num sistema de perda de democracia. E aí a democracia ela está completamente vinculada com saúde mental. Então, quando a gente fala de viver num sistema ditatorial, a gente está falando de viver com medo. Se você é diferente, você vai viver com medo. E viver com medo adoece. Então, o que podemos fazer, né? A gente tem um problema que é a questão de saúde mental dos estudantes, que está extremamente destruída, e a gente tem uma resposta que é extremamente complexa. Então, quando as pessoas colocam para mim, tá, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muito. Então, quando a gente fala do estudante, a gente tem que lutar por atendimento psicopedagógico. A gente ter acesso a um psiquiatra é permanência. Então, não são todos os estudantes que podem pagar um médico psiquiatra. Então, ter um apoio é muito importante. Você ter grupos que vão debater saúde mental, grupos que vão se reunir, é muito importante. Você ter espaços lúdicos dentro da faculdade, a faculdade promover espaços de lazer, promover cine-debates. Isso faz com que a saúde mental, no âmbito pessoal, ela consiga melhorar. Mas a gente tem que falar de mudanças na estrutura da educação médica, então a gente tem que falar sobre mudanças curriculares, a gente tem que falar sobre os estudantes serem ouvidos. E serem ouvidos não é só consulta. Os estudantes, eles são grande parte da graduação. Então a gente tem que pensar que esses estudantes, eles têm que construir a faculdade, porque não há ninguém melhor do que eles para debater todos os problemas que existem. Então a gente tem que ter espaços mais democráticos nas nossas universidades. A gente tem que lutar por uma medicina que não adoeça. A gente tem que debater dentro da nossa graduação por que os povos adoecem. A gente tem que debater o porquê que a gente, enquanto profissional médico, a gente adoece. Então, somos trabalhadores e estamos nesse mesmo processo de adoecimento. Temos que debater uma saúde que está doente. A gente não pode discutir cuidado integral quando o básico não está sendo feito. As pessoas vão morrer nas ruas. E isso é muito assustador. Porque a gente precisa mudar a sociedade que a gente vive. Então, eu gosto de trazer essa charge que coloca isso. Você quer mudar o mundo sozinho? Porque a gente percebe que uma pauta, que a saúde mental do estudante, ela está completamente interligada com o racismo que é estrutural, com o machismo que é estrutural, com a homofobia. A gente está num contexto extremamente complexo. Estudantes negros adoecem mais na faculdade. Estudantes mulheres adoecem muito mais. Estudantes LGBT são obrigados a ouvir durante toda a graduação que, parabéns, você é discreto, ou você tem que segurar um pouco, você é feminado demais, ou você é masculina demais. Então, a gente quer mudar o mundo, a gente quer, mas a gente não está sozinho, a gente está no mundo inteiro, e essa charge já coloca, nós já começamos a nos reunir. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu gostaria de colocar que a Marielle está presente, assassinada injustamente, e acreditava num mundo muito melhor, assim como nós. Aqui eu coloquei o QR Code no final, que tem vários artigos que eu coloquei como referência. Eu gostaria de agradecer novamente ao espaço, ao professor Flávio,
pelo convite. Falar sobre esse assunto é muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito importante. Então, eu agradeço muito. Nós que agradecemos a sua participação, em meu nome, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. E essa troca ela é muito importante, né? Ter a voz do aluno, ter o pensamento do aluno, as vivências dos alunos, e ainda mais poder interagir entre outras instituições de ensino, né? A universidade ela é plural, então nada mais justo do que nós termos outros contextos, outras realidades, para que a gente possa construir uma educação mais completa. Muito obrigado, viu, Henrique? Imagina, Flávio. Obrigado, eu.